Oi, pessoal, estou de volta aqui para a gente continuar agora a parte 2 da nossa aula de responsividade com CSS, o básico aí da responsividade, né? Bom, o próximo item, então, né, para a gente dar o pontapé inicial nessa parte 2, é a questão aí sobre o uso de media types, tá? E aí, o que são, então, as media types? A gente pode especificar formatações CSS diferentes dependendo do tipo de mídia. O que seria tipo de mídia? Tela é um tipo de mídia. Então, eu posso ter qual é a formatação da minha página para ser exibida numa tela. Qual que é a formatação dela para quando eu quero imprimir? Se for um software leitor de tela, né, para deficientes visuais, eu posso tirar algumas coisas que não seriam úteis nesse caso, né? Então, de acordo com o tipo de mídia, nós fazemos as diferentes formatações. Vocês já devem ter visto sites que você entra e quando você clica lá tem um íconezinho, em algum lugar lá, versão para impressão, né? O que geralmente a gente tira? Menu, né? Então, numa tela, né, que eu vou imprimir, interessa para mim o conteúdo daquela página, os menus não me interessam, né? Até para economizar, né? Toner, cartucho, e também para a gente ter as informações realmente necessárias no papel, né? Então, eu posso tirar menu, posso tirar publicidade, posso tirar rodapé, posso tirar imagens que, de repente, para aquela impressão não sejam importantes, né? Então, aí você vai formatar aquilo que você acha interessante fazer, tá? Em geral, por exemplo, background de página, por padrão, já não vai na impressão, né? Então, se eu faço um background preto, escuro, que vai gastar muita tinta, ou com imagem, né? Isso já, por padrão, não é colocado. Então, essa não é a nossa preocupação. Em geral, a gente tira aquilo que não vai fazer falta numa impressão, tá? Eu coloquei uma tabelinha aqui nos slides com alguns dos tipos de mídia que nós temos, tá? E para o nosso exemplo aí, a gente vai trabalhar com a parte de impressora, tá? Então, eu fiz um exemplo aqui, ó. E é bem simplesinho. Nós temos aqui uma página, um título, um texto qualquer aqui e um menu, né? Ó. Como que eu fiz aqui essa página, né? Olha, a parte de HTML, body/body aqui. Eu fiz um menuzinho, eu poderia ter usado div, eu usei nav, como eu havia explicado para vocês no HTML5, o último capítulo que nós vimos, sugere que ao invés de div, a gente use nav para ficar mais claro que é navigation, né? Ou seja, o menu. Poderia ser div, né? O funcionamento é o mesmo, mas a questão de semântica, o uso de nav aqui, né? Entendimento. Eu fiz uma lista, né? LI, item 1, item 2, item 3, item 4, que é isso aqui, que foi formatado aqui em cima, ó, no CSS, para aparecer com essa aparência aqui. Então, eu peguei aqui no CSS, olha, a minha lista, eu coloquei, ó, list style type, né? Que seria para exibir as bolinhas, né, por padrão aqui, na lista não ordenada. Eu coloco nome, ou seja, ele não põe as bolinhas, né? Gerei as margens, e aí no LI das minhas listas, o L, eu coloquei um float left, ou seja, ao invés de ficar um item embaixo do outro, eu quero um ao lado do outro. Trabalhei aqui com a margem light, à direita aqui, né, ó, para ter esse espacinho, tá, entre os itens. Um padding 0.5N aqui dentro, ó, para não encostar, não ficar colado na borda aqui da div, tem um espaçozinho e o fundo cinza, né? Então, ficou meu menu com essa aparênciazinha aqui, tá? Bom, aí aqui embaixo, article, né, ó, título do artigo H2, tá ali, e o texto aqui dentro do parágrafo. Lá em cima, o que eu fiz aqui, né, ó, no CSS? O article clear aqui, né, para ele ficar posicionadinho certinho aqui embaixo do menu. Padding top, só a altura aqui, ó,
para não encostar. H2 aqui, o título ficou em verde, que é isso daqui, tá? E com isso a gente tem essa aparência. E aí o que eu coloquei, ó, para impressão e Ctrl P, né? Ou seja, se eu clicar aqui com o botão direito, imprimir, ou se eu apertar Ctrl P, que abre essa tela, né? Tanto Ctrl P quanto imprimir, né? Se houver um botão na página lá escrito versão para impressão, vai ter um JavaScript que vai invocar essa mesma telinha aqui do navegador. Olha só na impressão. Creio que dá para vocês verem aí, olha. Eu tirei o menu, tá? Então vai aparecer aqui automaticamente, né? A data, o title, ó, Media Type, que é o que está aqui, Media Type, né? Ele colocou ali. O rodapé aqui, que é o endereço da página, o número da página, então tudo isso é automático. Aqui, título do artigo, o texto e o menu eu tirei, tá vendo? Por quê? Não faz sentido menu no papel, né? O título também está em preto. Então, como que eu fiz isso? Ó, eu coloquei aqui, @mídia, essa sintaxe, print, certo? Então, @mídia print, é o que eu quero para quando for imprimir. Então, ó, NEV, que é NEV, ó, aqui. Estou fazendo o meu CSS baseado aqui na tag NEV, igual estava aqui em cima, olha. Tá? Então, a gente, na verdade, aqui em cima, eu fiz para o L, né? Fiz cada item, tá? Mas eu estou falando a NEV todinha, tudo isso aqui, ó. Tá? Do NEV ao /NEV. O que eu quero que aconteça? Ó, display nome. A display nome a gente usa para qualquer elemento do HTML que a gente quer retirar da página, né? Então, display nome tirou o menu. O H2, que estava formatado para ser exibido verde, para quando for impressão, eu coloquei para ser exibido preto, certo? Então, com isso, nós temos aquela diferençazinha lá na página para imprimir, tá? Então, eu fiz o básico, né? Dá para fazer um CSS gigante aqui, formatando diferente a impressão. Então, o que você quiser fazer aqui dentro, com todos os parâmetros CSS que nós aprendemos, a gente pode fazer aqui, tá certo? Então, a gente vai fazer aqui o @MediaPrint e aqui um CSS todinho que eu quiser, formatando a minha página na versão para impressão, tá bom? Então, essa é a ideia do MediaType. No caso, eu fiz apenas para o type print, que é a impressora. Existem outros naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, tá certo? Então, isso foi um exemplo aí que é importante a gente conhecer. Depois nós temos os Media Query, tá? Media Query é onde entra a parte da nossa página ser redesenhada, né? Conforme o tamanho da tela. Então, eu fiz um exemplo também básico aqui para vocês entenderem. Olha só, vamos executar a página. Nessa página eu coloquei só o menu, tá vendo? Eu fiz um menu aqui preto, com os itens aqui um ao lado do outro, os links, né? Poderia ter um conteúdo qualquer aqui. E aí, quando essa minha página é reduzida, eu falei que eu quero um item embaixo do outro, porque não vai caber assim. É claro que aqui, como são só 3 itens, até cabe no celular. Mas poderia ser um menu maior, com vários links, que não caberia, né? Eu pedi para colocar um embaixo do outro. Eu pedi para mudar a cor. Cor é o de menos, né? De um tamanho de tela para o outro. A cor não é o que a gente vai se preocupar, e sim com o layout. Mas só para vocês verem, pode mudar qualquer coisa, eu mudei a cor. Então, eu fiz o que aqui? Olha, eu vou entrar, mais ferramentas do desenvolvedor. Então, tá aqui, ó. Nessa tela, eu coloquei para telas até 380 pixels de largura. Eu quero com essa formatação, tá vendo? Ó, um link embaixo do outro e vermelho. Então, até 380 pixels aqui, olha, tá? Aqui ele tá com o iPhone 6, 7, 8. Ó, iPhone 5, todas as telas aí, ele vai trabalhando para mim, setando com essas cores, com essa formatação, tá? Posso editar e colocar algum outro dispositivo aqui, ó, que não esteja sendo exibido. É só clicar aqui, Edit. Você seleciona aqui o dispositivo que você quiser e acrescenta aqui. Aqui é o tamanho, para vocês visualizarem, ó, tem zoom, com zoom, tá bom? E aqui a gente pode ver o tamanho que está sendo trabalhado e poder mexer aqui. Eu vou colocar aqui, ó, 381.
ó. Tá vendo? Então vai chegar um tamanho aqui, 390. Para 390 ainda tá valendo. Então ele vai vendo aqui, a partir do momento que isso, ó. Tá vendo? 580 aqui. Até 480, tá vendo? Até 480 eu fiz para ser assim. A partir de 481, ó, de largura, ele já não faz mais aquela formatação, porque ele já considera que cabe, né? Tá vendo? Então, isso você que vai definir. Então, a gente pode consultar aquele site que eu mostrei para vocês, por exemplo, que tem os tamanhos dos dispositivos para você consultar e colocar aqui no seu código. Né? Então, o que eu fiz aqui nessa página? Olha, body/body, eu coloquei aqui uma div principal, que é essa div, deixa eu voltar no tamanho normal, essa div aqui preta, tá vendo? E coloquei os meus menus aqui, os meus links aqui do menu, tá? Aí aqui, olha, o body aqui, eu zerei a margem dos 4 lados para poder ficar encostadinho ali para mim no menu. Defini o tamanho da fonte, 20 pixels. Container, então, que é essa minha div que engloba aqui os links. Eu formatei aqui, olha, a largura eu deixei 96,5%, porque como eu tenho padding aqui, ele acaba aumentando um pouquinho a largura da div, considerando esse padding, né? Então, se eu colocar 100%, dá rolagem, porque o padding entra como conteúdo lá dentro da div e acaba aumentando o tamanho dela, tá? Então, eu coloquei aqui, olha, essa largura, para ficar comprida aqui, não dá rolagem, tá? Coloquei o padding, para não ficar encostado aqui, ó, nem em cima, nem embaixo, nem na lateral, 1.2 EM, então vai multiplicar por esses 20 pixels. A cor de fundo, a cor do texto, a margem zerada, né? Eu já tinha feito no bar, mas fiz aqui também para encostar. E aí, o que é isso aqui, ó? Display Flex. No capítulo anterior de CSS, no capítulo 7, eu coloquei um resumo lá sobre Flexbox, tá? O Display Flex, ele define pra gente que aquele container é um Flex Container, né? E aí, os elementos dentro de um Flex Container, por padrão, eles ficam um ao lado do outro quando eu coloco isso aqui, ó, Flex Direction Row. Então, fica mais fácil. Então, põe Display Flex, Flex Direction Row, ou seja, linha. Então, os elementos aqui dentro devem ficar em linha, um ao lado do outro, tá? Então, por isso que os itens do meu menu eram divs, ó. Div, uma div para cada item, para cada link. Quando ele encontra isso daqui, ele coloca essas divs uma ao lado da outra, tá? Bom, aí o que acontece aqui, né? Olha, aqui é a margem de cada div minha, para poder dar esse espaço aqui entre os links, tá? A cor do link, branco, mesmo depois de visitado, eu quero que ele continue branco, então mesmo que eu clicar aqui, né? Quando eu voltar para minha página lá, o link continua branco, não mudou para o roxinho, que é o padrão do navegador, então com isso eu formatei o meu menu, tá? Só que daí eu falo aqui, ó, Media Query, então é assim, ó, @media, aí eu coloquei, ó, para telas até 480 pixels de largura, ou seja, max width, né? Então, até a largura máxima de 480 pixels, eu quero que seja feita essa formatação. Então, quando a gente abrir a página, o navegador vai olhar isso daqui. A largura da página é de 480 pixels para baixo, então é essa formatação. É acima de 480 pixels, então ele vai pegar essa, tá? Ou seja, o elemento que eu formatei aqui vai ser alterado se a tela se enquadrar nessa regra. Então, o que eu fiz? Eu mudei um pouquinho só que a largura, 96%, porque o padding também aqui diminuiu um pouquinho, né? Mexi com o tamanho da fonte para ficar um pouquinho menor também, né? Aqui era 1.2 EM, não, acho que eu não tinha mexido, a fonte estava considerando os 20 pixels aqui do body. Então eu diminuí um pouquinho, ó, 0.8 vezes 20, né? Como eu expliquei na videoaula anterior.
Mudei o fundo para vermelho, a margem zerei de novo. E aqui, ó, Display Flex, Flex Direction Column. Então aqui, ó, Flex Direction Row, ou seja, linha, uma div ao lado da outra. Quando eu falo Flex Direction Column, é em coluna. Então uma div vai ficar embaixo da outra, né? Então com isso, mudei o background para vermelho. Com isso, quando entrar aqui, com telas menores, ele muda aquela formatação. Então foi aquilo que a gente fez aqui, ó. Ferramentas do desenvolvedor. Aqui, ó, até 480 pixels, qualquer coisa menor que 480 pixels, ó, ele vai seguindo essa formatação, tá, ó, 400, aí quando eu faço lá, 480, se eu mudar, ele já volta para a formatação original, tá certo? Então, isso é uma Media Query. Então, o que eu fiz aqui foi simples. A gente pode, dentro disso daqui, olha, construir toda a formatação CSS que tiver aqui fora, seja ela o que for, eu posso fazer todinha aqui de novo, mudando completamente a cara da minha página para uma tela menor, tá? Aqui também eu fiz só para um tamanho de tela. Eu poderia ter aqui para vários tamanhos de tela, né? Então, eu poderia colocar aqui N Media Queries para cada tamanho de tela que eu queira tratar, certo? Então, isso aqui foi um pequeno exemplo, e aí a gente tem alternativas ali, vou mostrar para vocês nos slides, para fazer isso ficar com mais opções de tamanho, tá? Aqui eu só quis mostrar o seguinte, isso aqui é o mesmo exemplo, tá? Só que ao invés do CSS estar aqui, eu fiz com o CSS em arquivo externo, que vocês já aprenderam, mas isso aqui facilita bastante quando a gente tem um CSS bem grande, a gente já havia falado sobre isso, questão de manutenção, questão de CSS sendo usado em várias páginas do site, a gente acaba usando o arquivo externo, né? Mas uma outra facilidade é que se eu vou ter várias media queries aqui, né? Então, ao invés de usar assim, eu posso ir colocando, tá vendo? Então, eu coloquei aqui, ó, Style Sheet Media, para qual tamanho? Então, ó, para telas até, né, tamanho máximo 480 pixels, qual arquivo que eu vou usar? Então, eu chamei esse arquivo aqui, ó, Style tamanho 1, que nada mais é do que aquilo que nós acabamos de colocar, né, que é esse CSS aqui, tá vendo, ó? Ele tá aqui, ó. Tá? Aqui tem um comentário aqui, para outra coisa, mas tá aqui, ó. Ah, então, eu poderia ter agora aqui, para um segundo tamanho de tela, um outro link, né? Então, poderia pôr outro tamanho de tela aqui, e aqui, tamanho 2. E fazer um CSS com a formatação para o tamanho 2. Isso é totalmente possível, facilita, deixa o código mais organizado, né? Mais fácil de entender. Eu vou postar isso para vocês também, tá certo? Aqui nos slides, então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu coloquei para vocês essa questão de chamar um arquivo externo, tá? Coloquei aqui, tá vendo, ó? Quando a gente pode chamar para vários arquivos. Deixa eu ver se eu pulei alguma outra coisa. Acho que já está explicando o que eu falei para vocês. Tem os exemplos aqui, tá bom? E aí a gente tem aqui, eu só usei o width, né? A gente pode usar algumas outras questões aqui para fazer a media query, algumas outras propriedades, mas usada é o width mesmo, que é pela largura, né? Deixa eu voltar aqui, ó, nessa tabelinha, tá? Aqui está falando, olha, que eu posso fazer também usando end, né? Lá eu só coloquei mídia, tá? Você pode colocar mídia on screen, ou seja, aquilo é só para tela, né? Aquela formatação, e que tem, ó, tamanho mínimo 640 pixels e máximo 1024 pixels. Ou seja, telas entre 640 e 1024 e aqui entre as chaves toda a formatação CSS que eu quiser. Tá? Então, também dá para usar essa margem de tamanhos, tá? Isso aqui também é comum, tá? Pode ser só mídia ou pode ser mídia on screen, muito comum, tá? Ao invés de ficar aqui, olha, só mídia, eu poderia ter colocado mídia on screen, só vai valer para tela, né? Tela, celular, tudo mais, ou seja, não é para impressora, para leitor de tela, é só para telas que ele vai verificar esse tamanho
e fazer a parte aqui da formatação, tá? E o que mais que nós temos aqui que é interessante para vocês? Media Only Screen, esse daqui, e a margem de tamanhos. Aqui está trabalhando com resolução, né? Ou seja, vai imprimir, e aí de acordo com a resolução também, você quer fazer, não, então aqui está fazendo impressoras de resolução de no mínimo 300 dpi, o que vai imprimir, né? Então dá para fazer também na impressão, de acordo com a resolução, fazer diferenças na formatação CSS, tá? E aqui falando, né, pode usar AND, pode usar OR, tá? Pode usar not, only, certo? Então, o exemplo que eu pus no código é o básico e tem toda essa combinação aí para quem quiser explorar mais essa parte aí dos tamanhos de tela. Aqui eu tinha colocado alguns breakpoints famosos, ou seja, dispositivos que são dentro desses tamanhos aqui, tá? Mas, aquele site que eu mostrei para vocês, MyDevice.io, facilitou a vida da gente, né? Então, a gente quer saber o tamanho de uma determinada tela, né? Lá no MyDevice.io, tem o link lá no slide, a gente vem aqui, ó, né? Tem aqui para vocês olharem a largura, a altura da página, para poder usar para fazer a Media Query lá, né? Então, a gente olha aqui os tamanhos de tela. Eu quero atender por telas de tal a tal tamanho, né? Então, isso aqui já ajuda a ver os tamanhos, tá? Mas, em todo caso, tem uma tabelinha aqui que representa alguns tamanhos mais usados aí, pelo menos pode dar uma ajudinha para você, tá bom? Aqui é a ideia do Mobile First que eu falei, ou seja, fazer um site sempre pensando primeiro nos dispositivos móveis, né? E depois a gente vai vendo, bom, agora em telas maiores eu posso colocar um menu maior, posso fazer, abusar um pouquinho mais da adição dos elementos. Então, primeiro a gente faz para os dispositivos móveis, essa é a ideia do Mobile First, resumidamente. Aí tem o textozinho que eu vou postar lá para vocês no Google Classroom, para vocês lerem e entenderem um pouquinho melhor essa parte assim, do Mobile First que ele significa. Mas de forma resumida, é focar primeiro nos dispositivos móveis, tá certo? Bom, qualquer dúvida, então, a gente se fala pelo Google Classroom. Se vocês quiserem uma live, vão me avisando também, tá bom? Então, até mais.